Semana que já começa com lua cheia, já sabemos que é uma semana em que as emoções estão borbulhando. Então a gente precisa ter calma. Antes de mais nada, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga e escritora. E nós vamos falar da semana de 20 a 26 de setembro, encerrando setembro com uma semana repleta de movimentos celestes, inclusive um muito importante que é uma mudança de estação. E aqui nós vamos falar dia a dia os movimentos da Lua, dos planetas conversando entre si e também vamos depois tirar uma previsão para cada signo, uma dica de tarô. Então vamos falar já dessa segunda-feira que nós temos às 20h55 da noite, às 20h55 da noite, lua cheia em Peixes. Lua cheia é sempre quando o Sol faz uma oposição à Lua. O princípio do Sol em Virgem, que é pragmático, que é de terra, que é de organização, que é de análise, que é estritamente racional, versus o princípio de Peixes, que é sensação, que é emoção, que lê os sinais, que é um signo de água. E aí a ideia é que a gente busque o caminho do meio entre esses dois aspectos. Tanto Peixes quanto Virgem, eles estão associados à saúde, a doenças, a qualidade de vida e enfim, esses temas eles ficam pipocando. Então essa segunda-feira a minha sugestão é agora, às 20h55, cria algum ritual, porque o que vai acontecer? Como Peixes é o último signo do zodíaco, isso significa um encerramento. Nós vamos finalizar algo em nossas vidas. Pode ser uma ideia, uma crença limitante, um projeto que não vai rolar, uma relação que não é boa, qualquer comportamento, uma sociedade que te tira mais do que te coloca, sabe essas coisas que você entra e que você só coloca energia em ninguém mais? Então isso tudo ele se encerra. E aí a sugestão que eu dou é agora, na segunda-feira, dia 20, às 20h55, crie um ritual. Ritual é um momento onde você sai do mundo, entra em você, uma imersão, que pode ser uma mentalização, que pode ser uma prece, acender uma vela, acender um incenso, criar um altar. E naquele momento, naquela hora exata das 20h55, peça de olhos fechados que aquilo que não serve mais vai embora. Você imagina o que seja? Então, é importante para todos nós esse encerramento. Estão ouvindo? É maravilhoso aqui. Tem muitos pássaros aqui na minha região. Tem muitas árvores frutíferas. E ele vai conversar com a gente o tempo inteiro. É um sabiá, eu imagino. Então, e aí o que vai acontecer? Que essa é uma semana que ficamos com os nervos à flor da pele. Lua cheia, tudo se potencializa. Se for bacana, uau, de euforia. Se for ruim, uau, de péssimo. Que é claro, né? A gente colhe o que planta. Se você plantou espinho, você não vai colher rosas e vice-versa. Então, e aí, quem são os mais afetados particularmente? São o último decanato, os últimos 10 dias dos signos de Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário. Então, se você está ali nos últimos 10 dias desses 4 signos, segura a onda, porque o bicho vai pegar, você fica, sabe, você acha que tem controle das questões e tal, explode mesmo. A lua cheia, ela é o ápice de tudo, é quando, sabe, aquilo que você visualizou na nova, colocou fermento na crescente, eclodiu agora. E é isso que a gente tem durante a semana. Uma semana bem cheia de movimentação, tanto emocional quanto física. E então, assim, ele é muito positivo para a gente ir atrás dos nossos projetos, mas se você está muito instável, oscilante, tipo, sabe, a roda da fortuna do tarô, fazendo assim, aí fica mais complicadinho. Então, fica ligado nisso. A terça-feira nós temos uma lua em Áries, que é maravilhosa para proatividade. Decidir situações, e ainda mais uma lua cheia, imagina, uma lua cheia, e ela vai estar no signo de Áries, a gente está querendo fazer a coisa acontecer. E agora, no final
do dia, né, lá na verdade na noite, essa lua encontra Quiron, e daí esse é um momento onde a gente consegue entender as nossas feridas, o que machuca tanto e o que a gente precisa conversar a respeito. Fica ligado nisso, tá bom? Aí no dia 22, um dia super, super especial, porque nós temos uma mudança de estação. Sai o inverno, entra a primavera. Nós temos o equinócio começando ali no dia 22 às 16h20, que é quando o Sol vai entrar em Libra. E é por isso que eu estou toda de rosinha, inclusive em homenagem à primavera e o Sol em Libra. Eu faço essa produção aqui. O que acontece que quando o Sol entra em Libra, nós temos o dia e a noite, eles têm o mesmo tempo. Há um equilíbrio entre o dia e a noite, então a gente consegue equilibrar. Libra não é uma balança, a gente consegue equilibrar esses dois pratos de uma forma mais racional e mais inteligente, emoção e razão. 4 semanas maravilhosas. E como Libra tem um foco muito grande em relacionamentos, essas 4 semanas, a partir do dia 22 de setembro, elas são muito boas para a gente trabalhar nossa relação afetiva, social, profissional. E o que não está bom a gente consegue, com empatia, negociar, porque Libra é um signo de ar regido por Vênus. O ar é um elemento que está muito focado no racional, social, e de entender, da curiosidade de entender o seu ponto de vista. E Vênus é um planeta das conciliações, dos pactos, dos contratos, dos casamentos, inclusive. Então é uma temporada boa para montar empresas, para fazer parcerias. Agora, com parcimônia, porque já nessa semana nós estamos com Mercúrio em sombra. E o que é isso, Jaque? É o seguinte, dia 27, Mercúrio fica retrógrado em Libra. Porém, antes de retrogradar, ele fica em sombra, que é quando, antes dele dar aquela antes dele retrogradar, ele dá vai diminuindo a velocidade, se fosse assim, não é? E ele vai começando a trazer assuntos antigos para a gente revisitar. E aí os lançamentos, quando nós temos o Mercúrio retrógrado ou em sombra, eles precisam de muita atenção. Em geral, a gente aconselha que não aconteça, mas como toda a temporada de Libra vai ter Mercúrio retrógrado, então assim, e esse Libra é um signo ótimo para as parcerias, ter muita atenção, retificar tudo, o que foi combinado, e as conversas precisam ser bem claras, bem objetivas. Não deixa que eu tenho certeza que ele entendeu o que eu quis dizer. Não, essas coisas não acontecem quando nós temos Mercúrio em sombra ou como é Mercúrio retrógrado, porque ele não vai entender. Tá? Você fala assim, pega aquele vaso amarelo lá, e aí o cara vai lá e tem 2 vasos amarelos, e ele traz o errado. Então, seja objetivo, o vaso amarelo grande que está do lado esquerdo no canto superior. Aí, sim, você fica mais claro. Mas é uma temporada onde o rosinha pipoca, porque Vênus, né? A moda ganha muito, a decoração, a estética, a arquitetura, a decoração de interiores, paisagismo, tudo isso se exalta e nós ficamos também assim mais charmosos. Libra é o signo mais fashionista do zodíaco, né? Aquela capacidade de misturar vários tipos de estampas, padronagens e fazer um mix maravilhoso. Por isso que eu estou toda de rosinha em homenagem a Libra, a primavera. E essa é uma estação muito boa porque a gente busca conciliação. E aí eu vou deixar um ritual para se fazer no dia 22 às 16h20, quando nós temos exatamente o equinócio e exatamente o Sol em Libra. Tem que ser nesse horário. Aí a gente vai trabalhar no rosinha, então vamos montar num altarzinho, num espaço sagrado, enfim, num lugar que você dedique, tá vendo? Ali no fundo é um espaço sagrado, eu deixo ali velinhas, frutas, eu ponho imagens de Ganesha e tal. Você vai pegar um prato e vai colocar algumas frutas, sabe, que você quiser, decorativas, e vai colocar uma vela rosa, pode ser palito, 7 dias. Eu gosto de colocar a imagem de Ganesha, às vezes eu ponho uma imagem de alguma santa, principalmente Santa
Nossa Senhora da Conceição, ela tem uma referência com Vênus e com Oxum, que também é que tem essa energia libriana, então pode ser ali, mas se não tem imagem nenhuma, frutinhas, flores, velhinha, e acende um incenso. E naquele momento das 16h20, pensa no que vai florescer na sua vida. Uma outra técnica que eu adoro para fazer nesse dia é comprar uma plantinha, né? Ela vem num vasinho, tira e repõe. O simbolismo é de você vai estar plantando algo. Põe a terrinha, a argila expandida, põe a planta, deixa bem bonitinho num vasinho lindo e conversa com ela, que ela tenha o mais lindo florescer. Pode ser uma planta, uma flor, enfim. E você vai observando no decorrer desses 30 dias como é que essa plantinha está indo, porque ali está todos os seus desejos e projetos. Eu adoro essas coisas. E também nesse dia nós temos o Mercúrio quadrando Plutão. Boca fechada não entra mosquito. O peixe morre pela boca. Dia 22, uma quarta-feira, é um dia muito ruim, de conversas difíceis, de reuniões que são com pessoas complicadas, porque essa dá treta, sabe? Mercúrio com Plutão, num aspecto tenso, que é uma quadratura, a gente magoa o outro, sabe? Falamos coisas agudas, sabe? Palavras que cortam mais que facas. Então, fica calado nesse dia. Se o outro te convida, vamos conversar, vamos resolver. Não, nesse dia não faça isso. Espera aí uns 3 dias, tá bom? Então, fica ligado nisso. Aí, na quinta-feira, dia 23, nós temos um outro aspecto azedo no céu, que é Vênus, quadrando. Vênus está em Escorpião. Não é fácil Vênus em Escorpião. Vênus é um planeta muito expansível, que gosta de abraçar, sociável. Escorpião é um signo, é um planeta. Escorpião é um signo de não se aproxime muito. Eu sou desconfiado, tem essa desconfiança, né? Calados, tímidos, fechados, super bruxos. E aí, quando Vênus quadra Urano, eu diria assim, que relações que estão por um fio, relações que sufocam, sabe? Um sufoca demais o outro, um é expansivo e o outro não gosta de ver ninguém. Essas coisas, nesse dia, elas rompem. Há uma tendência a relacionamentos e sociedades e parcerias que estão por um fio se romperem nesse dia. E aí o mercado se ressente muito desse aspecto. Então, não é um dia bom para fazer investimentos em bolsa de valores, em, sei lá, criptomoedas, enfim, e nem compras, hein? Vênus, quando tem um aspecto ruim, tenso, a gente compra, não é aquilo que a gente quer de verdade, é aquilo que é furado. Depois você fala assim, nossa, eu comprei esse sapato, gente, eu estava louca, onde eu estava com a cabeça? Principalmente que pode ser as compras online, né? Urano tem uma relação com online, e aí você vê uma coisa e acha que é outra e dá ruim. Então, fica ligado nisso. Aí o dia 24 é um dia mais tranquilo, que a gente consegue manter a nossa rotina. É sempre interessante nas sextas-feiras, que é um dia que tem uma relação super importante com Oxalá. Eu gosto de vestir branco, de fazer um ritual de purificação e também de dar um detox na casa, uma limpeza na casa, um jejum intermitente, sabe? Então, assim, parou de comer ali na quinta, tipo às 19, só vai comer 16 ou 20 horas depois, é bem interessante. No dia 25, que é o sábado, nós temos um aspecto muito produtivo, muito positivo no sábado, que é Marte, que está em Libra. Ele faz um trígono com Saturno. O horário exato é às 18h49. Esse é um aspecto que ele faz com que a gente tenha uma ação objetiva, focada em parâmetros concretos. Sabe quando você tem quando você é proativo? Eu adoro essa palavra. Sabe, a pessoa vem e resolve tudo, não viaja na maionese. Então, esse é um dia incrível de você resolver pendências, perrengues, principalmente se for às 18h49. Quem são os mais beneficiados? Os signos de ar. Gêmeos, Aquário e Libra, do primeiro decanato, hein? A galera ali dos 10 primeiros dias, ou quem tem, obviamente, planetas entre Sol, Lua, o ascendente, Libra e Aquário ou Gêmeos, porque pega
essa energia de um jeito muito, muito positivo. Então, o sábado é aquele dia de você resolver muita coisa. E é uma ação, hein? Marte é a questão da ação, às vezes de uma conversa que era difícil e que você resolveu tudo bem, é maravilhoso. E aí o domingo, que é o dia do sol, que é o dia de brilhar, de tomar sol, inclusive, vitamina D mesmo, ele é um dia também muito positivo para fazer os planejamentos para a semana seguinte. Porque na semana seguinte nós vamos ter uma lua minguante, que é aquela do encerrar, e já na segunda-feira Mercúrio faz assim, ó, tim, ele fica retrógrado, e aí a gente tem um bate-papo na semana que vem sobre isso. Então, domingo eu sugiro usar laranjadinho e amarelo, e se você está precisando de melhorar profissionalmente, financeiramente, toma ali cedinho na manhã, quando o sol estiver ainda bem, sabe, antes do meio-dia, toma um banho de manjericão com canela em pau. São duas energias de prosperidade. E aí, como eu falei, eu vou tirar uma mensagem do tarô para cada signo. Eu não estou olhando, e nós vamos falar primeiro para arianos. A estrela é algo que se aponta e é positivo. A estrela é sempre... Sabe quando a gente diz que aquela pessoa tem uma estrela? Essa é uma semana muito positiva aí para vocês, ariano, e eu apostaria muito em questões afetivas. Taurinos, nós vamos ter, olha, o mundo é o último arcano, o mundo é a concretização de algo que você estava planejando. E essa é uma carta linda porque ela trabalha com os 4 elementos, né? Aqui a gente tem os 4 elementos, então essa é uma semana de bastante equilíbrio, isso é muito bom, principalmente porque você vai estar com um desafio ali na parte de afeto, então você vai conseguir sair muito, muito bem disso. Geminianos, o que a gente tem? Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela fala de um movimento, de um encerramento para um começo. Se alguma coisa precisa terminar, deixe, não sofra. A Roda da Fortuna geralmente é um arcano positivo. Ela traz aí alguma benese, algo que vem para ajudar vocês. Eu pensaria em cursos profissionalizantes, voltar para uma faculdade, porque isso pode ser bem interessante, é um dos temas. Cancerianos, a morte. A morte, ela diz o seguinte, eu te dou a transformação e você elimina o supérfluo. Simplesmente isso, o que precisa deixar. Mas a morte não é fácil, tá? Não é um deixar assim, mas é algo que você está segurando e que está sofrendo e que não está evoluindo por causa disso. Pensa aí a respeito. Leoninos, o que a gente tem? Olha, o mago, ele é a criatividade, o empreendedorismo. Semana de pôr a mão na massa, tá vendo? Ele tá aqui, ó, ele tá aqui, deixa eu pôr aqui desse lado, ele tá aqui com tanto de coisa na mesa, uma moeda na mão, pode vir dinheiro para você, ou você se envolve num projeto super criativo que é mais uma fonte de renda. Virginianos, o sol está no signo de vocês, parabéns para quem está fazendo aniversário essa semana. Nós temos o ermitão, o eremita também, né? São 2 nomes que a gente usa. Introspecção, silêncio, olhar, revisar o passado, porque ele está olhando para o passado. Mais silêncio, mais reflexão, maturidade, e a maturidade é de está mais introspectivo, que não tem nada a ver com depressão, pelo contrário, tem a ver com se bastar. Librianos, dia 22 o sol entra no signo de vocês, vamos estourar muitas champanhes. Nós temos a temperança, que é uma carta muito positiva, ela fala de doação, de generosidade, generosidade que gera generosidade, e também ela tem um acontecimento muito positivo para vocês, inusitado, fora da rotina, diferente. Tá vendo isso aqui? É um avião. Não, na verdade é um helicóptero. Vamos lá. Escorpianos, o que a gente tem essa semana para vocês?
o Papa ele é da sabedoria, ele é a ponte, né? Por isso que o Papa chama o pontífice, ele é a ponte entre nós e o divino. Uma semana de estudar mais religiões, fazer uma consulta esotérica comigo ou com um profissional, ir para uma terapia, ou contratar um advogado, um contador, alguém que seja bom algo que você está precisando, né? Conversar com seu pai, com um mentor, com seu avô, com uma pessoa mais velha de sabedoria. E sossegar também, né? O Papa ele é mais sossegado também. E aí, Sagitarianos, o julgamento, ele fala de assinatura de contratos, de saber que seu parceiro ou a sua parceira adotou ou conseguiu engravidar. O julgamento, ele fala sobre uma notícia de algo que você queria muito. Então, por exemplo, um processo que você pleiteou e aconteceu. Capricornianos, o que a gente tem? A força fala muito de trabalhar as suas questões internas, de acreditar mais nesse seu lado criativo, de ser mais original e autêntico, não ficar tanto preso a regras, né? Porque vocês seguem muitos protocolos, né? Às vezes precisam dar uma quebradinha. Aquarianos, olha o que nós temos, o enforcado. O enforcado, ele fala de um momento de parar, de respirar, de não agir. Ele fala também sobre olhar de perspectivas diferentes para o seu ponto de vista, porque é mais ou menos assim, você olha uma situação daqui, mas se você for de helicóptero, você olha a mesma situação, ou vamos supor, um lugar, e você tem uma dimensão diferente. Então essa é uma semana de autossacrifício, o que se deixa por um bem maior, e é necessário, né? E para finalizar, nós temos aqui os piscianos, tirando o imperador, é uma carta de concretização, materialização, empreendedorismo, projetos que andam, parcerias que funcionam, situações boas. O imperador, ele tem poder, ele tem autoridade, ele não fica na enrolação, ele vai e faz, e isso é super importante. Então é isso aí, vamos lembrar de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, aperta até aparecer para você ser notificado. Me segue também lá no Jaque Astróloga no Instagram e lembra de fazer todos esses rituais que eles ajudam muito a gente e é isso que a gente quer, né? Progredir sempre. Um beijo muito grande. Namastê.